Você sabe a importância de Jesus Cristo para você e para a humanidade? Você realmente, você tem o conhecimento da importância de Jesus para a humanidade? Da importância de Jesus para a sua vida? O porquê e para que você precisa, não é dizer que crê nele, é entender o que o Evangelho revela, que mostra o que ele fez por nós, que mostra a ação de amor de Deus pela humanidade, que mostra por que o homem precisa crer, acreditar, confiar, se entregar. Deixa eu dizer uma coisa para você que você precisa conhecer. O Evangelho de Cristo Jesus, ele revela tudo que o homem precisa conhecer na sua situação espiritual, na sua necessidade espiritual, diante daquilo que está na vida do homem, daquilo que vai acontecer na existência eterna do homem e daquilo que pode mudar e tirar o homem do que o homem se encontra hoje. Está entendendo isso? As pessoas estão perdidas do entendimento de Cristo. É o que eu sempre digo. Ninguém pode ir a Cristo se não entender a necessidade de salvação. Ninguém pode ir a Cristo se não entender a necessidade da salvação. Assim como uma pessoa só procura um médico quando ele sabe da sua doença e que precisa de um médico para o tratamento dela, para diagnosticá-lo e levá-lo uma direção para a cura, assim também ninguém pode ir verdadeiramente a Jesus se não tiver o entendimento, o conhecimento da salvação. Sabe por quê? As pessoas que estão neste mundo, nas suas religiões, na sua riqueza, no seu glamour, na sua vida de ostentação, nos seus prazeres, nas suas necessidades, estão se filiando à religião para viver uma vida aparentemente segura espiritualmente, porque elas querem a proteção, elas querem a prosperidade, elas querem a vitória, elas querem o confortável, a vida perfeita aqui neste mundo. Só que Cristo não convida ninguém para essa promessa. Cristo, o Evangelho, não convida ninguém para a esperança de vida perfeita em abundância aqui neste mundo. O Evangelho, a promessa dele, é das coisas do alto. Olha o que Paulo vai dizer sobre o Evangelho. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Efésios capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13 e 14. Em que também vós estáis, depois que ouviste, a pessoa só pode estar na promessa de Deus depois que ouve. Ouve o quê? Olha o que Paulo vai dizer. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A pessoa só pode chegar a Cristo para a promessa que ele nos fez se ela crer no Evangelho. Ela precisa ouvir o Evangelho para crer. Se ela crê no Evangelho, ela chega a Cristo. Se crer. Porque tem gente que vai ouvir o Evangelho, mas não vai crer.
E não é porque não foram predestinados, não, como prega essa doutrina de demônio aí do calvinismo. Cuidado. Cuidado. Em canto nenhum a Bíblia dá base para isso. Jesus não pregou predestinação, escolhido, não. Ele pregou quem crê. Ele pregou que a salvação é crendo ou não nele. E é crendo nele. Ele disse, quem crê será condenado. Quem não crê, aliás, perdão, quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Foi isso que Jesus pregou. Jesus não pregou salvação por nenhum meio, por escolha, decreto incondicional de Deus. Jesus pregou salvação para quem crê nele. E para que eu creia em Jesus, eu preciso ouvir o Evangelho. Tem gente que diz assim, eu já nasci com ele no meu coração. Mentiroso! Essa tua fé em Deus, essa fé natural, não vai te levar a Deus. Ele só vai gerar na tua vida, só vai nascer no teu viver, quando tu ouvir o Evangelho e crer, para ele passar a habitar na tua vida, te tornando uma nova criatura. Porque tu tem que ser restaurada, eu, você e todo ser humano, precisa ser restaurado, transformado, recebendo a justificação, o perdão, sendo santificado para poder estar em Deus. E para isso acontecer, é pelo ouvir. E o ouvir o Evangelho, que leva você a Cristo, que tudo só pode acontecer pela fé em Jesus, que o Evangelho mostra. Em canto nenhum. Nenhum outro meio você vai encontrar vida com Deus, meu amigo. Então, você precisa ir a Jesus pela sua necessidade de salvação. Mas você só vai entender essa necessidade se você der ouvido ao Evangelho que trata disso. O Evangelho não trabalha a tua necessidade secular. A tua falta de emprego, a tua enfermidade física, o teu problema no trabalho, na família. O Evangelho não trata disso. O Evangelho não te convida para ser próspero, ter vitória, riqueza e vencer tudo neste mundo. O Evangelho não convida ninguém para isso. Não é essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho ele trabalha no homem o conhecimento da realidade espiritual de que o homem está, a miséria por causa do pecado, e ao mesmo tempo o Evangelho ele mostra a saída e a esperança, que justamente é Jesus. É isso que o Evangelho trata. É isso que o Evangelho trabalha aqui no entendimento do homem, mostrando ao homem o meio de salvação. Então hoje as pessoas estão aí, vivendo sua vida natural, porque o mundo vive sua fé em Deus, mas é uma fé reprovada, é uma fé morta, é uma fé vã, adoram a Deus em vão, estão dizendo que estão guiados por Deus, servindo a Deus, estão mortos, pensando que estão vivos, reprovados da fé, estão se submetendo à mentira de Satanás, pensando que estão servindo a Deus. Por quê? Porque essas pessoas, elas não querem ouvir o Evangelho. Até ouvem, mas não dão importância ao Evangelho. Não creem no Evangelho. Não se convertem ao Evangelho. Por quê? Porque muitos já fizeram a sua escolha de se manter na mentira do diabo. A Bíblia diz que vão ser condenados. Não é porque não foram predestinados. Em canto nenhum das Escrituras, Deus orienta isso a ninguém. Que o homem vai ser condenado porque Deus escolheu e determinou e ele não tinha mais opção porque Deus assim decretou, predestinando ele para o inferno. É mentira. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo vai dizer que Deus vai permitir a operação do erro, para que creiam na mentira os que não deram ouvido à verdade, para que sejam julgados todos os que não deram ouvido à verdade, mas antes permaneceram na mentira. É por isso que serão condenados. Porque não deram ouvido à verdade por onde eles poderiam se salvar. A salvação ela é oferecida de Deus para o homem na mensagem do Evangelho. O diabo distorce isso. O diabo muda os princípios e valores. Faz as pessoas buscar salvação
em vida religiosa de igreja, em legalismo de igreja. Deus oferece e convida o homem perdido para encontrar e receber dele a graça da salvação na mensagem do Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. É o homem que faz a escolha que vai mudar e determinar o destino dele, não é Deus. Jesus foi quem disse isso. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. Marcos 16, 15. João 3, 18. Eu creio nisso que Jesus falou. Eu não creio nessas doutrinas de homens dentro de vertente religiosa, formulada por eles nos seus conceitos e na sua linha doutrinária de igreja, de teólogo. Eu creio na doutrina de Cristo, no Evangelho. Acabou-se. A verdade de Deus para mim é essa. E bem-aventurado quem estiver nela. Não é ali, aqui ou acolá. O Evangelho, irmãos, é Deus mostrando o homem por onde ele é salvo. É Deus dando ao homem a direção para ele encontrar o perdão, a salvação, a justificação. O Evangelho não é Deus convidando ninguém para dentro de nenhuma igreja para viver legalismo, para viver tarefa, trabalho, sacrifício religioso, vida escravizada em tarefa e obrigações, dentro de consagração e devoção a normas religiosas. O Evangelho não é isso. O Evangelho é as boas novas de salvação. Que boas novas são essas? É a informação de Deus que dá ao homem o conhecimento por onde ele pode ser salvo. Agora, porém, a questão a ser trabalhada é: salvo de quê? Quando se prega salvação, nós temos que estar apto para explicar às pessoas de que precisa ser salva e por que precisa ser salva. Porque tem pessoas que dizem assim: não, eu faço bem, eu estou na igreja, eu sou religioso, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu sou uma pessoa muito devota, vivo na igreja para casa. Essa pessoa, ela precisa entender, ela precisa compreender que essa vida dela não faz ela ser livre do juízo. Essa vida dela, essa formalidade dela, essa religiosidade dela, não livra ela da condenação, nem leva ela a Deus. Porque não é dentro de prática, não é dentro de obra religiosa, não é pelo caminho da vida religiosa que o homem vai encontrar remissão de pecados, justificação, ser absolvido do tribunal divino para não ir a juízo após a morte. Não é por nenhum desses méritos, não é porque a pessoa não bebe, não rouba, não mata, não fuma. Independente do indivíduo, que ele faça ou deixe de fazer, é importante as pessoas ter a compreensão daquilo que o Evangelho mostra, que ele é um pecador e está dentro do juízo. Ele só pode ser livre desse juízo se ele entender, crer no Evangelho e se converter na vida com Deus pela direção do Evangelho. Enquanto ele estiver achando que a vida com Deus dele está dentro dessa prática, dessa tradição, dessa devoção religiosa, onde ele consagra a sua vida e seu viver, centralizando tudo dentro da religião, ele continua perdido. O ser humano, ele tem que entender o que Deus quer que a gente conheça, a verdade. A verdade de que todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. A verdade de que todos estão dentro do juízo. Essa verdade que o Evangelho revela, que os apóstolos instruía, advertia e mostrava ao povo. É por isso que eu prego tanto contra o sistema religioso, independente de qual for a religião. Porque a mensagem que eles pregam não é o Evangelho, irmãos. O que esse povo dentro das igrejas estão sendo formados, aprendendo e sendo ensinados, não é o Evangelho. É por isso que eu prego condenando e reprovando o que prega os homens dentro do sistema religioso. Porque está privando você da verdade. E você não vai ser inocente diante do juízo, diante do tribunal, quando deste mundo partir.
Ninguém vai ter a desculpa de que eu não sabia, eu não ouvi, não me disseram nada. Deus não tomará o culpado por inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas ele anuncia a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porque ele tem determinado o dia do juízo. E o dia do juízo não é para quem rouba, para quem mata, para quem fuma, para quem vive prostituição, na idolatria. O dia do juízo é para toda a humanidade. Porque toda a humanidade está dentro da condenação. Toda a humanidade, não importa a cor, a raça, a religião, a classe social, se bebe, se não bebe, se rouba, se não rouba, se mata, se não mata, se é religioso, se não é, se está dentro de igreja, se não está. Toda a humanidade já está dentro do juízo. O que lhe resta? Seguir ao juízo após a morte, se não parar para ouvir o evangelho e crer em Jesus para ser salvo. Se não parar para dar ouvido ao evangelho, que te mostra o caminho, a porta, o meio da salvação, que é Jesus para tu se salvar, continuará perdido, irmão, julgado e condenado. É por isso que eu estou dizendo, ninguém pode ir a Jesus se não tiver o entendimento da sua necessidade de salvação. Enquanto as pessoas se colocam na sua justiça, se gloriando dos seus méritos, das suas virtudes, da sua vida religiosa, das suas práticas de devoção religiosa, as pessoas continuarão perdidas dentro das religiões. E o Evangelho de Cristo precisa alcançar essas pessoas. E está alcançando. Mesmo que elas estão sendo impedidas dentro das religiões de ouvir o Evangelho, mas Deus está levando o Evangelho ao conhecimento delas pela internet, no ônibus, na rua, em casa, na escola. Se nas igrejas elas estão privadas do Evangelho, mas na rua, Deus leva alguém para pregar a verdade para ela. Na internet, que todo mundo hoje usa, Deus está levantando homens para pregar a internet, para pregar o Evangelho na internet, nos ônibus, nos hospitais. Porque dentro das igrejas, o povo está privado da verdade do Evangelho. Estão alienados, vivendo subjugados, com a mente cauterizadas no legalismo religioso. É isso que tem que se pregar, irmão. Mas, irmão, o senhor só prega isso, só fala de igreja, só fala do povo dentro das igrejas que estão errados. Tem que pregar para o povo a verdade e mostrar o erro. Tem que levar para o povo o caminho da salvação para que eles voltem do caminho da perdição. Eu não posso aplicar um remédio para dor de cabeça em quem está com dor de barriga. O povo precisa ser desperto, é ser advertido dessa maldição que estão vivendo dentro das igrejas. E quem é que vai advertir esse povo? Se todos dentro estão no satisfatório, na submissão, na escravidão, alienados dentro do domínio e da autoridade dos homens. É preciso Deus fazer isso, que está fazendo agora com você, me levando a ministrar a palavra e levando até você, para que você desperte. Entenda por que você precisa de Jesus. Não é para se gloriar dentro de uma religião. Não é para ser escravo de uma religião. Não é para viver devoto e praticante dentro de religião. Não é para consagrar e centralizar a tua vida dentro de religião. Você precisa de Jesus, é para você encontrar salvação. Para ser livre do juízo e da condenação que já está sobre a tua e a minha vida. Mas em Jesus nós encontramos a salvação. Eis o motivo pelo qual precisamos de Jesus. Eis o motivo pelo qual Jesus veio. Ele disse, eu vim salvar e buscar. A missão dele foi essa. Porque Deus enviou o Filho para que o homem não pereça a condenação do inferno, mas que tenha a vida eterna, crendo nele. Crendo nele. Crendo nele. Não é vivendo uma vida escrava religiosa de nenhuma religião. Enquanto as pessoas não entender e não se colocar na direção da mensagem do Evangelho, elas não podem alcançar a salvação de Deus. Eu digo o que a Bíblia diz. Abra a tua Bíblia aí. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 15, versículo 2. Paulo vai dizer, se vocês não permanecerem no Evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem se salvar. Paulo nunca disse a ninguém, vocês têm que estar na igreja para ser salvo. Não, é no Evangelho. O Evangelho está em Cristo. Na igreja está na vida religiosa. Na igreja está na prática do legalismo religioso.
Estar em Cristo é estar com a salvação para a vida eterna com Deus. Estar em Cristo é estar livre do juízo. Estar em Cristo é ser liberto da mentira e do engano. Paulo vai dizer: vocês não podem se salvarem se não permanecer nesse evangelho que eu tenho pregado. Se não, vocês creram em vão. Quantos creram em vão aí? Quantos estão crendo em Jesus em vão? É uma fé vã, da boca para fora, mas o entendimento não está na direção do evangelho. Por isso que Jesus vai dizer: esse povo, Jesus apontou para os religiosos, me honra com os lábios, nas suas aglomerações, nos seus ajuntamentos, nas suas igrejas, nas suas reuniões, nos seus eventos de louvor, de adoração, nos seus cultos de poder, nos seus cultos de santidade. Esse povo adora a Deus em vão, porque estão sem o entendimento do evangelho. É uma fé reprovada, porque não estão na doutrina de Cristo. Meu irmão, você tem que conhecer o que o evangelho ensina. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 16. Isso é muito sério, irmão. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás tu e aos que te ouvem. O conhecimento do caminho que Deus mostra no evangelho, aquele que Jesus trouxe e ensinou, a doutrina de Cristo, é o meio por onde somos salvos. Você está cuidando da tua vida na doutrina de Cristo? Ou você está cuidando da tua vida no zelo e na devoção de igreja? Pense, reflita, desperte. Acorda desse sono, sai dessa hipnose, sai desse domínio do homem que te manipula, parecendo um robô, com as regras e normas de vida de igreja. Acorda para a verdade e conhece ela para ser liberto. E ela está indo a você agora. Ninguém pode chegar a Cristo se não tiver o entendimento da salvação. Hoje eu estou em Cristo. E me nego. Eu gostava de me prostituir. Eu gostava de viver a minha vida na religião. Porque eu tinha a sensação de que estava protegido por Deus. Eu gostava de me embriagar, de me drogar. Mas, irmão, o senhor não faz isso porque o senhor agora é crente? Não. Crente até o diabo é. Sabe por que eu não faço mais isso? Sabe por que hoje eu não pratico mais aquilo que entristece o Espírito Santo? Não é aquilo que os religiosos vivem proibido porque o pastor manda. Hoje eu tenho a lei de Deus aqui no meu entendimento. A lei de Deus não é a regra dos homens. A lei de Deus é o Espírito Santo em mim, me guiando no meu interior. E ele me guia pela palavra. Essa é a lei de Deus que está no meu entendimento, no meu coração. Sabe por que hoje eu não vivo mais essas práticas que aborrecem a Deus? Não é porque eu sou crente, sou religioso, sou da igreja. É porque eu sou liberto, irmão. Minha mente foi liberta. Hoje eu tenho conhecimento da verdade, irmão. Hoje eu sei o que me leva a pecar contra Deus, o que não me leva. Hoje eu sei o que me leva a encontrar paz com Deus e o que não me leva. Hoje eu sei o que me leva a estar na segurança da salvação de Deus e o que não me leva. E é nisso que eu ando. Hoje eu não sou mais escravo manipulado, um produto de nenhuma religião, negócio de homens, escravizado no legalismo religioso como eu era. O povo está aí defendendo suas religiões. O católico defende a religião católica. Os evangélicos defendem a religião evangélica. Os espíritas a religião espírita. E cada um defende sua religião como a detentora da verdade, como o centro da vida com Deus, como lugar de salvação. Eu não. Hoje eu nem me denomino mais por religião nenhuma. Alguém pergunta: o senhor é o que, irmão Wellington? O senhor é católico, evangélico? O senhor é o que? Eu digo: nem sou católico, nem sou evangélico, porque eu não sou produto da religião evangélica, nem produto da religião católica, e nem escravo no domínio dos líderes de nenhuma religião. Eu sou cristão, porque hoje eu creio em Jesus, busco colocar minha vida na doutrina de Cristo, ando com a esperança em Cristo, e aonde eu habito e estou é em Cristo, para que a minha vida esteja em Deus.
Sou cristão. Eu me denomino assim. Os religiosos também se denominam cristão. Mas eles não seguem a Cristo. Eles não são discípulos de Cristo. Porque se você vê o católico se denomina cristão, e até fala de Jesus, que ele é o Senhor, que ele é Deus. Os evangélicos se denominam cristão, e até pregam que só a Deus adora, porque Jesus é o único caminho. Mas na prática não é isso que eles vivem, irmão. O entendimento deles não está nessa realidade. O entendimento dele está desviado da verdade. É só você conversar com eles 10 minutos. É só você buscar, analisar as práticas de vida, de fé deles com Deus. Você vai ver que eles não vivem em Cristo, guiado na doutrina de Cristo. Eles não têm nem entendimento do Evangelho. E se eu for citar aqui, eu vou estender muito mais um vídeo de instrução para você aqui. Então o que eu quero que você entenda é que você tem que compreender, meu irmão, a tua necessidade de Jesus. Não vai buscar uma igreja pela necessidade secular, porque está desempregado, porque está ameaçado, alguém quer te matar, tua vida agora tu quer parar de beber. Quanta gente aí que não está dentro de igreja e parou de beber? Quanta gente aí que não está dentro de igreja e parou de fumar? Quanta gente aí que não está dentro de igreja e parou de roubar? Quem disse a você que igreja é o lugar para Deus operar na tua vida? O lugar para Deus operar na tua vida é o teu entendimento, para Cristo habitar, transformar e te dar um novo nascimento. É aqui, ó. Não é na formalidade religiosa. Quando você entender a sua necessidade de Jesus Cristo, mas irmão, eu não tenho que ir para a igreja para ouvir o Evangelho? Se tem um lugar que você não está mais ouvindo o Evangelho, é nesses ambientes chamados igreja. Se tem um lugar onde o diabo está cirandando com a mentira, destruindo a vida do povo com Deus, é nesses lugares chamados de igreja. O Evangelho não está sendo pregado nas igrejas católicas. O Evangelho não está sendo pregado nas igrejas evangélicas. O Evangelho não está sendo pregado nas igrejas de mormons, nem tampouco nos centros espíritas, nem no salão do reino. Porque Cristo não deixou a autoridade para se pregar o Evangelho dentro de nenhuma instituição religiosa. O Evangelho está sendo pregado por aqueles que estão em Cristo. O verdadeiro Evangelho. O Evangelho anátema é pregado por essas igrejas, através de seus discípulos. Agora, o verdadeiro Evangelho é pregado para o povo, pelos discípulos de Cristo, que estão compromissados com o reino de Deus, pregando o Evangelho sem prevaricar. Fiel na mensagem do Evangelho, sem mistura, sem adicionar, sem criar outros meios e parâmetros para o povo ir a Deus. É só naquilo que o Evangelho mostra e acabou-se. Você precisa ouvir o Evangelho. O que os apóstolos pregaram. Eu peço a você, mas irmão Wellington, como é que eu faço para poder chegar a Deus? Dentro de uma igreja que você não chega a Deus nunca. Alguém disse para mim assim, mas irmão Wellington, é melhor uma igreja do que um bar. O senhor concorda? No começo eu concordava com essa colocação. Mas quando eu passei a examinar as Escrituras, minha mente começou a ser mais iluminada e aberta, o entendimento. Hoje eu não concordo mais. É melhor o bar do que a igreja. Você pode até não concordar, mas eu vou te explicar por quê. Quem tem o coração mais duro para Deus? Os que estão nas igrejas ou os que estão nos bares? Quem faz mais oposição e resiste ao Evangelho? As mulheres, os homens que estão se prostituindo ou os homens e as mulheres que estão vivendo a religiosidade? Quem foi o grupo que fez a maior oposição a Jesus? Quem foi o grupo de pessoas que mais perseguiram Jesus? Qual foi o grupo de pessoas que mais endureceram o coração e se fecharam para o Evangelho? Os religiosos. E agora, você concorda comigo? Não, mas é melhor estar na igreja porque o cara não está bebendo mais, não está roubando, mas está indo para o inferno do mesmo jeito. Todos os religiosos vivem esse padrão de justiça, de santidade, de saúde física, mas estão contaminados e doentes com a saúde espiritual, porque estão sem o entendimento de Deus. Quem foi que recebeu com amor e com alegria o Evangelho?
prostitutos, ladrões, malfeitores, corruptos, enquanto os religiosos se julgavam santos e desprezavam a verdade de Deus que era pregada por Jesus. Eles não aceitavam, irmão. Então é por isso que eu digo, é melhor um bar, porque para pregar o evangelho no bar é melhor do que você pregar na religião, para o religioso. Primeiro que eles já não ouvem, eles já não querem, eles já se colocam como autoridade como de Deus, eles não vão te ouvir. O bêbado vai, o que está se prostituindo vai, o que rouba, o que mata vai. Se tu chegar dentro de um centro de macumba, tu prega o evangelho, prega. Se tu chegar numa roda de maconheiro, tu prega o evangelho. Se tu chegar numa roda, numa mesa de bar, tu prega o evangelho para os bêbados. Agora vai para uma igreja pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. O pastor vai logo te disciplinar, tu não vai ter oportunidade de subir para o púlpito. Os irmãos vão dizer que tu é herege, não vai querer nem te ouvir, não vai querer nem analisar o que tu leva. E vão te condenar que tu não é de Deus. É ou não é? Estou certo ou não, irmão? Então hoje eu digo sempre nos vídeos que eu trabalho aqui a informação da palavra de Deus. A informação do esclarecimento do evangelho. Eu digo sempre, se tem um grupo de pessoas que a maior parte que vai para o inferno é dos religiosos. O maior número de pessoas que vão para o inferno não são os bêbados, os idólatras, não são os assassinos, nem os roubadores, são os religiosos. Porque o mundo, 99% é religioso. O povo vive dentro da religião. Em suas milhares e milhares de religiões. Os religiosos, eles usam a Bíblia, mas ignoram o que ela mostra. Como é que uma pessoa que está dentro do catolicismo romano, dessa doutrina, desse objeto religioso, do sistema religioso de Roma, como é que uma pessoa que diz que lê a Bíblia, coloca Maria como medianeira, coloca Maria, não é só Maria não, são mais de 4.000 santos e protetores. Como é que uma pessoa que tem as escrituras, aprende de Jesus, irmão? Tu não vai ver Jesus ensinando nada disso em canto nenhum, irmão. Nada disso que a fé católica ensina, Jesus ensina não. A pessoa lá buscando proteção de salvação no escapulário, em rosário, em terço, em purgatório. Como é que uma pessoa que usa a Bíblia e são fanáticos, porque só anda com ela para cima e para baixo, debaixo do braço, os evangélicos, estão lá buscando campanha de vitória, estão buscando a Deus em monte, estão fazendo pacto, voto, estão buscando Deus na casa de Deus. Se a palavra não ensina isso, irmão, está entendendo, irmãos? Estão acreditando que são salvos porque são batizados, guardam o sábado, dá dízimo, estão dentro de um ambiente chamado igreja. Como é que essas pessoas que diz que conhece a Bíblia, que anda com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, o dia todo dentro de igreja, coloca sua esperança de salvação, sua certeza de convicção de vida com Deus, dentro de uma instituição religiosa, onde consagram e devotam suas vidas, centralizadas nas igrejas que chamam casa de Deus. Então, uma pessoa dessa não vai dar ouvido ao Evangelho. Não vai dar ouvido ao Evangelho, até porque, se eu começar aqui a expor o que ensina essas religiões e o que ensina o Evangelho, todas estão reprovadas. Mormons, Testemunho de Jeová, evangélicas, católicas, espírita, budista, as religiões indianas, as religiões asiáticas. Irmãos, se tu vê o que o povo está vivendo como se fosse para divindade, para se purificar, dentro da religião indiana, irmão, dentro das religiões africanas, dentro das religiões asiáticas, o povo tendo contato com o morto, venerando espíritos malignos, buscando proteção em entidades, orixás e tantas coisas. A Bíblia, ela mostra um único Deus e protetor que livra o homem de todo o seu mal. Ele não colocou um ajudador para livrar desse mal. Não vou botar esse santo que livra desse mal. Esse outro santo livra do mal, vai me ajudar. Jesus é Deus poderoso. Ele tem o poder de nos guardar e livrar de todo o mal. Ele é o escudo e a fortaleza onde eu me refugio diante dos perigos e das
situações espirituais. É em Jesus de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Não vem de uma campanha, de uma igreja, de um objeto religioso. Meu socorro não vem através de campanha, de pacto de voto. O meu socorro não vem através de rosangida, sal grosso, de culto de vitória dentro de igreja, de culto de maldição, culto de quebra de maldição, culto de bênção. O meu socorro não vem através de vida religiosa, de cumprir regra, norma. O meu socorro, o teu também, só que você não sabe. Está buscando no lugar errado, está errando o alvo. Isso é pecado, errar o alvo. O meu socorro, o socorro teu de toda a humanidade, vem do Senhor. Em Cristo, eu tenho que ter a convicção que eu estou guardado, estou na bênção, estou seguro. E não tenho medo do mal. Aleluia. Seguro estou, não tenho temor do mal. Pela fé estou guardado em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, que Ele sempre meu caminho me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A minha graça não lhe recusará, pois Jesus é quem me pode sustentar. A sua graça Ele não me recusa. Jesus é quem me sustenta. Jesus é quem me mantém de pé. Jesus é quem me guia. Jesus é quem me alimenta da vida com Deus. Jesus é quem me dá a esperança, a segurança, a confiança, a certeza e a convicção do perdão de Deus, da promessa de Deus. Eu não estou preso dentro de um ritual, dentro de uma instituição, para cumprir escravizado dentro de tarefas e sacrifício religioso, para entender que Deus vai me abençoar ali. Eu já estou na bênção de Deus. Então é preciso as pessoas ter o conhecimento do Evangelho e viver uma vida em Deus, não presa, centralizada dentro de um ambiente, naquele mundo, naquela bolha, naquele aquário que chamam de igreja, casa de Deus, onde tudo de Deus é vivido, centralizado dentro das reuniões, das sociais, das atividades religiosas, nos cultos, nos ambientes de igreja. Nós temos que crer em Jesus e viver a nossa vida de comunhão com Deus, com paz e alegria na alma, neste mundo aqui com o próximo, transmitindo esse conhecimento, dessa graça, dessa bênção de Deus para o povo. Não convidando ninguém a ser dessa ou daquela religião, a ir para essa ou para aquela igreja, mostrando o povo Jesus. Jesus, por fé, tem que crer aqui no entendimento. O povo tem que contemplar por fé a obra de Deus para salvar o homem, executada, consumada por Cristo na cruz do Calvário. É por fé que eu tenho que ter esse entendimento para poder alcançar de Deus o perdão. Quando eu tenho esse entendimento e me apoio nele, me refugio nele, para encontrar o perdão de Deus. É aí, irmão. Sua mente está com esse entendimento. Porque tem gente que diz que crê que Jesus morreu pelos pecados dele, mas estão aí pagando voto, penitência, flagelo, cumprindo o ritual para se purificar. Tem pessoas que dizem, não, Jesus morreu para me salvar, mas estão buscando viver isso, aquilo, aquilo outro, senão não é salvo. E aí? Você tem que ter tua mente iluminada, irmão. Tu tem que andar com convicção, certeza, porque a salvação não vem do nosso intelecto. A salvação, a certeza e a convicção, ela vem pelo Espírito Santo que está em nós, quando nós cremos em Jesus. Eu não tenho dúvida da minha salvação. Se eu tivesse, eu estava ferrado, viu? Se eu não tivesse a certeza da minha salvação, se eu não tivesse a convicção da minha salvação, por meio de Cristo, eu estava preso de novo na autoridade e no domínio dos homens dentro das igrejas. Porque o que é que eles dizem? Você não pode ser salvo se não estiver na igreja. Você não pode ser de Deus se não estiver na igreja. Você não pode estar em Deus se não fizer parte de um povo dentro de uma igreja. E é aí o povo onde o povo se perde. Ai de mim, se não conhecesse a verdade. Estava dependendo dos homens. Estava colocando a minha vida com Deus dependente de igreja. Dependente de pastor, de papa ou de padre. Estava colocando a minha confiança e esperança da bênção de Deus na minha vida através de promessa, sacrifício, pacto, voto, flagelo, penitência e essas coisas que o povo pratica dentro das igrejas como meio de graça. Ai de mim se não conhecesse o Evangelho. Mas graças a Deus,
eu conheci a verdade. E é por isso que eu estou aqui também. Não estou pregando para ser salvo. Eu sou salvo independente de qualquer coisa que eu faça. Porque o único meio que Deus pede ao homem para ser salvo é a fé, é o crer em Jesus Cristo. E essa salvação, ela não é pela tua obra religiosa, pelo teu trabalho, pela tua caridade, pela tua virtude. É um dom que Deus te dá sem tu merecer. Pelo único requisito, pela única exigência que Deus pede, é tu olhar para Cristo com fé e saber que por Ele tu chega a Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, essa salvação, essa graça, esse favor que você encontra a salvação, não vem de você, por nada que você faça. Deus ele te oferece com única condição. Não é tu estar dentro de nenhuma igreja, é tu crer em Jesus Cristo, por fé. Por isso que Jesus disse, quem crê nele será salvo. Quem não crê, condenado. Porque ele é a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, sendo ele entregue por nós, como sacrifício, pelo pecado da humanidade, para que Deus possa ortogar o perdão para todo ser humano através de Cristo. Sem Cristo, o homem continua na ira de Deus. Mas em Cristo, eu saio dessa ira e passo a estar na graça de Deus, no favor da salvação, para a vida eterna com Ele. Jesus vai dizer, quem ouve as palavras dele e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmão, eu creio nessa palavra. Eu creio que a minha vida estava dentro de um juízo. Mas a partir do momento que eu creio em Jesus, agora minha alma tem paz, eu descanso. Eu tenho a esperança do céu, porque Cristo é quem me garante, não é a igreja, não é vida de igreja. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho mais medo do temor da morte, do juízo, irmão. Nenhuma condenação mais pesa na minha vida. Eu creio no que Jesus disse, que aquele que crê nele não perecerá, mas tem a vida eterna. Eu creio na vida eterna, por Cristo. Não é por dentro de nenhuma igreja, irmão. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ser livre, ter a paz de Deus na tua alma. Aí a gente vê, né? A gente vive essa formalidade de saudação religiosa. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu irmão. Mas o que é a paz do Senhor? Você entende o que é isso? Você tem essa paz? Porque isso aí, Jesus não mandou fazer isso. Essa formalidade religiosa. Quando Jesus disse, do que adianta vocês saudar uns aos outros? Os religiosos fazem isso. Saudar só quem lhe sauda, só quem é do seu grupo. Leve essa paz para todos. Quando eu digo a alguém, meu irmão, que a paz do Senhor Jesus reine na tua vida, no teu viver, é a certeza, é a convicção, é a falta, é sair do medo, do temor que a gente tinha em relação à morte. A paz de Deus na minha vida é a minha certeza de salvação, é a comunhão que eu tenho com Deus, é a alegria que eu tenho com Deus, é a esperança da salvação que eu tenho com Deus. Essa é a paz que está na minha alma, independente do que eu passe aqui nesta vida. Essa paz está na minha alma. Foi isso que Jesus disse, eu vos dou a minha paz. A paz que Jesus dá é a certeza, é a convicção, é a garantia, é a segurança que o homem tem da vida com Deus por meio dele. Você tem essa paz, irmão? Ou você precisa ir para uma igreja para ter paz? Naquele momento de satisfação, de conveniência, que você se sente no céu, ó. Esse céu que tu se sente é muito fraco. Para tu se sentir no céu, para ter a promessa do céu, para ter a esperança do céu, tu precisa crer em Jesus, como diz as Escrituras. Não é crer no Jesus que a religião prega. Não é crer no Jesus que prega as religiões evangélica, católica, mormon, testemunho de Jeová, para você estar lá buscando a vida com ele dentro dessas igrejas. Você tem que crer no Jesus Cristo que a Bíblia prega.
Para você ter essa paz, essa alegria, essa convicção, não temer a morte, irmão. A morte, irmão. Tem tanto crente com medo de morrer porque não tem certeza da sua alma. Quem sabe é Deus. Eu já vi crente dizer assim, quem sabe é Deus, né? Só quem sabe é Deus para onde a gente vai. Não. Quando eu me encontro com Jesus, quando eu passo a crer em Jesus, eu sei para onde eu vou. Jesus disse, para onde eu vou, vocês vão estar também. Eu vou para onde Jesus está, irmão. Porque eu estou seguindo a Jesus. Sabe por que você diz isso? Porque você não tem a convicção, a certeza, a alegria. Porque você é natural. Você é um crente, é um religioso, mas é natural. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O que Paulo vai dizer, escrevendo para os Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, do versículo 9 em diante, Paulo vai dizer, o que Deus preparou para os que o amam é coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem o entendimento. O homem natural não pode contemplar isso, mas nós que temos o Espírito de Deus, nós temos a alegria disso que Deus tem preparado para nós lá nos céus. Quem está selado com o Espírito Santo não vive uma vida de fé em Deus na horizontal. Ele vive olhando para a vertical, para as coisas do alto. Ele tem a ansiedade do momento do encontro com o Senhor, da vinda, porque ele tem essa esperança no seu interior, dada pelo Espírito Santo, que sela aquele que crê em Jesus, que passa a ser propriedade de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Você pode ter carteirinha de membro de qualquer igreja, rapaz. Você pode ser de qualquer igreja. Para ser de Deus, tem que ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, tem que crer em Jesus. E para crer em Jesus, tem que ouvir a mensagem do Evangelho. E depois de ouvir a mensagem do Evangelho, tem que crer e se converter. Para Jesus passar a habitar na tua vida e tu ser batizado, selado com o Espírito Santo da promessa. Para ser guardado para o dia da redenção. Como disse Paulo, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado. O selo de Deus, a garantia de Deus, a convicção e a certeza do homem está na promessa para ser levado por Deus como propriedade de Deus. Não é ele guardar sábado, não é ele ter carteira de membro de nenhuma igreja, não é ele tomar ceia, nem ser batizado, não é ele ser membro ou religioso, praticante, devoto de nenhuma igreja. O selo de Deus, o sinal que Deus vê na terra, o seu povo, porque só Deus é quem conhece os que são seus. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Cada um se denomina de Deus aí. Mas naquele dia, ele vai mostrar a diferença de quem é dele e de quem não é, de quem serve a ele e de quem não serve. O povo está muito enganado, irmão. O povo está muito perdido de Deus. O povo está sem entendimento, porque o diabo está distraindo as pessoas na mentira religiosa, nas atividades religiosas, nos eventos religiosos, nos sacrifícios. O povo está tão vivido, compromissado com o sacrifício de religião, que não tem tempo de buscar, pensar e analisar na palavra. Porque a mente das pessoas está cauterizada, estão alienados, estão escravizados. É muito culto, é muita presença de igreja, é muito trabalho de igreja, é muita tarefa de igreja, é muita regra, norma e dogma de igreja, é muitos usos e costumes de igreja, é muita proibição de igreja, e o povo com isso, perdendo de conhecer a verdade, ser liberto. Liberto para a vida verdadeira com Deus, saindo da mentira do diabo. Então, você precisa entender a sua necessidade de salvação, para poder ir a Jesus com a alma clamando o socorro do Senhor para encontrar essa salvação. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 10, 12 ou é o 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é buscá-lo como buscou, como rogou o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele rogou por salvação. Você tem que ir a Cristo buscar salvação. Não é bênção, vitória, prosperidade nesta vida. Porque Deus, ele não tem compromisso com tu para dar o que tu quer. Tu viu essa mentira pelos pastores, que escraviza você em culto, pacto, voto, campanha de vitória, de prosperidade, porque Deus vai dar, e tudo é mentira. Quando Jesus vê uma multidão seguindo a ele, Jesus
observou e viu que não estavam seguindo a ele pelo propósito pelo qual o homem tem que ir a Cristo, reconhecendo a necessidade dele e que ele é o nosso Salvador e pode nos salvar, e buscando para a vida eterna, para a salvação. Muitos aí diz que creem em Jesus, são devotos das igrejas, dizem que estão adorando a Deus, mas não tem entendimento de salvação. Então, Jesus olha a multidão vindo a ele pelos sinais, pelos milagres, pelos prodígios que Jesus fazia, acrescentando pão ou peixe. Porque, escuta uma coisa aqui, tu precisa aprender muito, meu irmão. E tu tem que buscar aprender de Cristo. Jesus fez milagre, fez. Jesus curou a enfermidade, curou. Jesus expulsou demônio, expulsou. Mas isso tudo ele fez para que o sinal daquele que foi prometido ao povo de Israel fosse visto através desses sinais. Para conhecer que ele era o Messias. Mas o povo não foi atrás de Jesus reconhecendo que ele era o Messias. O povo foi atrás de Jesus pela satisfação de milagre, de melhorar sua vida, de receber solução dos seus problemas aqui. O povo não foi atrás de Jesus entendendo e conhecendo quem era ele, qual a necessidade dele para a minha vida. Quando Jesus percebe isso, o que é que ele faz? Vocês me seguem não pelos sinais que viram, mas pelo pão que perece, pela comida que perece. Aí Jesus vai dizer, me sigam, não pela comida que perece, mas pela comida que eu dou para a vida eterna. Os judeus entenderam. Não gostaram daquele discurso de Jesus, que estava corrigindo eles a buscar Jesus, entendendo da sua necessidade espiritual. E os judeus disseram, não, esse teu discurso é muito duro, quem é que pode seguir a tu assim? E o texto vai dizer que muitos voltaram. Pegue lá o capítulo 6 de João e leia do versículo 60 ao 70, ao 68. Versículo 60 até o 68. Dá uma lidinha lá que tu vai ver essa realidade que eu estou aqui mostrando. Eu estou ministrando o que a Bíblia revela para você. Jesus disse, olha, vocês me seguem não pelo sinal que viram, porque os milagres que Jesus operou, as curas, aquilo que Jesus operava para o povo, não era para o povo crer no milagre. Era para o povo crer em Jesus. Tem gente que diz assim, né? Eu creio no milagre. Eu creio nisso. Não. O alvo da fé é Cristo. Os judeus, eles foram orientados por Deus que quando o Messias viesse, ele faria coisas que, pelo que ele ia fazer, seria identificado aquele que Deus prometeu para o povo de Israel como Salvador. Só que o povo não olhou para os sinais e não creram em Jesus. E aí vão voltar. E a Bíblia diz que tudo que Jesus operou foi para que cresce que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E crendo no nome dele, tivesse a salvação. Está lá. Vamos ver. Irmão Hélio, o senhor tem que mostrar, viu? O senhor está falando muito, o senhor fala muita coisa, mas o que eu falo é a Bíblia, meu amigo. O que eu falo é dentro do contexto da palavra. Eu não crio fábulas e nem faço um teatro na palavra, não. Olha o que diz aqui, João capítulo 20. Olha o que está escrito no versículo 28 até o versículo 31. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e vão crer. Olha o que diz o versículo 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora prestem atenção que diz o versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida eterna em seu nome. Jesus não fez milagre para levar o povo à satisfação do que eles queriam, não. Jesus não fez milagre para satisfazer a vontade e o desejo do povo, não. Os milagres que Jesus operou foi com a finalidade de que se manifestassem os sinais
para comprovar que ele era o Messias, o Cristo, Filho de Deus, e para que o povo cresce nele para a vida eterna. Não foi crer em Jesus para Jesus abrir porta de emprego, colocar dinheiro no banco, né, da casa, carro, como hoje a gente vê o povo aí sacrificando suas vidas dentro de igreja atrás de prosperidade e de bênção, e sendo lesado pelos homens que enganam o povo, tirando o povo da palavra, fazendo do povo negócio. Quando Jesus começa a orientar os discípulos, diz a palavra de Deus que muitos voltaram e já não caminhavam mais com Jesus. Olha o que está escrito aqui em João capítulo 6. Olha o que está aqui revelado no versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Aí no versículo, vai lá para o versículo 66. Olha o que está escrito lá e revelado. Desde então, muitos dos seus discípulos eram discípulos de Jesus. Seguiam a ele, mas deixaram de seguir porque não se submeteram ao que ele ensinou, ao propósito pelo qual o homem tem que seguir a ele. Aí diz o texto: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Pedro, dizendo: Senhor, para onde iremos nós? Se tu tens a palavra da vida eterna. Então Jesus agora indaga os que ficaram, os 12. Vocês também vão querer me deixar, me abandonar, se retirar? Escolham. Porque Jesus não segura ninguém a pulso não, irmão. Tem esse negócio de escolhido não. Ele escolheu os apóstolos para uma missão. Mas ele disse aos apóstolos: vocês vão querer ficar ou não? É vocês que decidem. Vocês vão querer ficar ou não? Escolham. Tem negócio de escolhido, filho da promessa, não. Escolha seguir a Cristo. Persevere nessa escolha. Seja fiel até a morte. Guardando a palavra dele. Tendo cuidado em viver na doutrina dele. Para que você não se perca, meu irmão. Porque senão, você pode apostatar da fé. Só apostata da fé quem está na fé. Só perde salvação quem está na salvação. Você tem que combater o bom combate da fé até o fim. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que foi predestinado. Então você tem que cuidar da sua vida para não tropeçar. Para não se perder de Deus e não estar vivendo uma vida de fé em Deus em vão. Seguindo o preceito dos homens e não de Deus. Cuidado. Pedro disse: não, Senhor, para onde iremos nós? Eu estou seguindo a ti porque eu sei que tu tens a direção que nos leva à vida eterna. Essa vida eterna está em ti. E nós seguimos a ti para ter essa vida eterna. E você? A pergunta para fechar esse momento tão maravilhoso, tão rico, não é, de conhecimento para a edificação da nossa fé em Deus. E você? Você está seguindo a Jesus com esse entendimento para a vida eterna? Você tem a convicção da tua vida em comunhão com Deus, da salvação da tua alma, pela tua fé em Cristo, ou tu precisa viver o que o povo vive nas religiões para ter a certeza e a convicção falsa de segurança de salvação em Deus? Você tem a convicção de que você estando em Cristo e a palavra de Cristo guiando você, você está em Deus? Ou você precisa ir buscar a Deus ali, aqui ou acolá, onde ensina os homens? Você tem a convicção, estando em Cristo, de que você é a casa de Deus, o templo, morada de habitação espiritual de Deus, onde habita em nós o Espírito Santo? Você tem a convicção disso? Ou você está dentro da mentira do diabo, indo para os lugares que dizem que é a casa de Deus? Então que Deus te abençoe, que você continue assistindo os vídeos de instruções desse irmão que fala com você, o irmão Wellington Ramos. O trabalho que eu faço aqui é transmitir para você o esclarecimento da verdade que liberta, a luz de Deus. Eu não estou aqui para ganhar like, eu não estou aqui querendo ganhar o teu like, tua direção para me seguir. Não, me segue não. Pega esse vídeo aí, assiste, bota para outro. Não precisa dar like não. O importante é que eu sei, eu já estou satisfeito que a palavra ela já foi levada para você, porque Deus me usou como instrumento para ministrar a palavra dele. Eu não sou maior do que você. Eu não tenho mais autoridade do que você. Eu tenho a vocação que Deus me deu, que Ele pode não ter te dado, porque não te escolheu para tal compromisso, porque Ele dá o dom a quem Ele quer. Ele vocaciona quem Ele quer.
Mas você, nem por isso, vai perder a promessa. Porque independente de você saber ministrar, evangelizar ou não, você crendo em Jesus, é isso que garante a tua salvação. Eu não sou salvo porque eu evangelizo. Eu não sou salvo porque eu faço isso, aquilo, outro, que digo que é para Deus. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus, que é o meu Salvador, que é quem me salva. Deu para entender isso? Então pega esse vídeo aí, irmãos. Vai analisar mais ele para abrir mais o teu entendimento. Compartilha com outras pessoas para abençoá-las verdadeiramente com o conhecimento da verdade. E que Deus continue abençoando. Te convido, se quiser, no Kawaii, no YouTube, aqui no Face. Em vários meios de comunicação, você tem a oportunidade de vídeos de instruções que levam assuntos esclarecendo, explicando e mostrando a verdade do Evangelho, reprovando e condenando tudo aquilo que não está conferindo com o Evangelho, tudo aquilo que não é o Evangelho. Nós temos que condenar e reprovar. Todo aquele que não se comporta bem e diretamente na verdade do Evangelho, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, tem que ser reprovado, tem que ser advertido e se afaste deles, se não quiser se perder de Deus para sempre. Amém?